Vamos, então, para os enunciados da parte geral. O primeiro enunciado é esse aqui, né? O direito ao esquecimento pode ser assegurado por tutela judicial inibitória. Pode estar em discussão. Pois não. Eu sou Eduarda, aqui de Brasília, vou falar de novo, né? Um momentinho. Ah, tá. Vamos pôr uma ordem nas manifestações. Em primeiro, a senhorita. Obrigada. Eu sou da Comissão de Responsabilidade Civil. A gente chegou a discutir referente ao direito ao esquecimento, e eu gostaria só de levantar essa questão. Não estou necessariamente falando contra o enunciado, mas o que é o direito ao esquecimento? Porque eu estive agora recente no congresso da Abranet e houve uma discussão sobre isso. O direito ao esquecimento é o quê? Apaga o passado? Ou vamos regular, vamos limitar o que pode ser feito com as informações sobre o passado das pessoas? Então, eu acho que o direito ao esquecimento não está maduro o suficiente para virar um enunciado, até porque a tutela inibitória vai inibir o quê? Não, um enunciado desse tipo. Na jornada anterior, foi aprovado um enunciado no sentido de que o direito ao esquecimento é assegurado, né? Aqui é apenas uma complementação do enunciado anterior, no sentido de que pode ser mas com todas as vênias, através de tutela inibitória. Com todas as vênias, a tutela inibitória vai inibir o que exatamente? É isso que eu estou perguntando. É a forma como se usa o passado da pessoa, produzir novas histórias abordando aquilo, ou vamos apagar tudo? Porque apagar tudo é muito difícil, né? Então, eu só estou trazendo a reflexão, não estou falando contra o enunciado. Obrigada. Pois não. Boa tarde a todos. Rodrigo Xavier Leonardo, Federal do Paraná. Veja, o direito ao esquecimento, ele é colocado como uma construção importante, mas ele tem que ser pensado também com o direito à memória, né? E a memória no Brasil, no nosso país, é algo muito importante, né? Pura e simplesmente, utilizar a tutela inibitória, portanto, uma tutela que visa inibir sequer o surgimento do ilícito, né? Porque esse é o sentido da tutela inibitória. Quando há um confronto entre valores tão caros como o direito à memória, me parece que o enunciado pode conduzir a interpretações perigosas para a ordem democrática. Portanto, também considerando que o direito ao esquecimento tanto tem uma vertente sobre questões triviais, privadas, que eventualmente são publicadas em blogs, na internet, de pouca repercussão, mas também tem um entendimento de aplicação sobre fatos históricos, né? Me parece que o enunciado pode conduzir a interpretações perigosas, razão pela qual eu proporia a rejeição. Eu gostaria de falar. Pois não. Foi aprovado por maioria, então... você quer falar? Obrigada. Foi aprovado por maioria exatamente porque discutíamos esse tipo de coisa. Não obstante, como disse o desembargador, existe um direito ao esquecimento, qualquer que seja ele, cabe à doutrina agora trabalhar o suficiente. O que nós quisemos dizer com isso? É que não cabe apenas e tão somente a tutela reparatória, exato, como tem sido dito e repetido. Foi só o que a gente defendeu. E se a professora me permite, ministro, ninguém está discutindo o que é o direito ao esquecimento nem o confronto com o direito à memória, professor Rodrigo. Isso seria motivo de um outro enunciado, para definir direito ao esquecimento. A nossa comissão não se propôs a isso porque não há maturidade. O que nós nos propusemos, professor, foi só dizer o seguinte: configurado o direito ao esquecimento, há direito à tutela inibitória e não só reparatória. Ou seja, um plus para evitar que o dano ocorra. Agora, aqui não é proibição de veiculação de informações históricas, nem apagar a memória do país, não é nada disso que se discutiu na comissão.
O enunciado é muito simples, é para evitar um dano. Agora, se o juiz entender, ou o magistrado, ou o desembargador, ou o ministro, que aí a memória histórica prevalece sobre a questão do esquecimento, fica a memória histórica. Aqui nós não estamos em confronto com os dois princípios, os dois valores, que ambos são muito caros. Essa ponderação de valores entre o direito à privacidade e o direito à memória deve ser feito ao se verificar se deve ser assegurado ou não, naquela hipótese, o direito ao esquecimento. Né? Nós estamos discutindo isso. Apenas que, verificado que é o caso de aplicar-se o direito ao esquecimento, é possível também a tutela inibitória. Claro, se por favor, a palavra. Mas vejam, qual o sentido da tutela inibitória? Qual o sentido técnico da tutela inibitória? É inibir a ocorrência do ilícito ou a ocorrência do dano. O sentido que pode se extrair do enunciado, ainda que as razões que tenham levado à fundamentação sejam as mais nobres possíveis, ela pode agredir, sim, o direito à história. Né? Porque a ideia da inibição, ela serve para sequer deixar surgir o ilícito ou surgir o dano. Portanto, entre a liberdade de expressão, entre a proteção da história, primeiro inibe. Né? Essa tábua que pode ser proveniente do enunciado me parece nociva, razão pela qual justifiquei o pedido de rejeição. Posso responder rapidissimamente? Não? É você primeiro? Boa tarde. Em primeiro lugar, como foi dito aqui com muita clareza, na jornada anterior afirmou-se a existência do direito ao esquecimento. Então, é insofismável que existe, pelo menos neste colegiado doutrinário. Isso é irrefutável. Pode ser refutado lá fora, aqui não. Ele existe. Partindo da premissa de que ele existe, eu pergunto, qual é a tutela judicial adequada para proteger esse direito cuja existência não se discute? Se eu disser que é somente a tutela repressiva, ignorando a possibilidade de tutela preventiva ou inibitória, que somente a tutela de remoção do ilícito é cabível, eu estou afirmando que existe um dano que não se pode remediar. Perdão, que não se pode prevenir, mas que só se pode remediar. Então, estaríamos afirmando hoje que existe um dano que só se pode combater a posteriori. No que diz respeito a esse conflito com o direito à memória, não se pode dizer de maneira a priorística o que é que vai triunfar. Só no caso concreto, por meio de um juízo de sopesamento, de proporcionalidade, é possível aquilatar qual dos direitos em jogo em um balanceamento vai triunfar. Então eu concluo dizendo o seguinte, não se trata aqui de dizer a prioristicamente se no caso concreto vai triunfar a memória, a verdade, o esquecimento, a privacidade, a honra, a vida privada, a intimidade, não. O que estamos afirmando hoje é que existe um direito fundamental à tutela jurídica adequada. E me parece que não é óbvio dizer que o direito ao esquecimento pode ser tutelado por tutela inibitória. Eu ouvi algumas pessoas dizerem, é óbvio que pode. Tanto não é óbvio que opuseram objeções. A ministra Carmen Lúcia, ela disse que esse tipo de direito só poderia ser protegido depois. Só que às vezes é melhor prevenir do que remediar. Eu pergunto, como restituir o status quo se o direito ao esquecimento for violado? É possível voltar atrás? Dizem que a lembrança é um triunfo da memória sobre o esquecimento. Uma vez que os fatos são rememorados, não há mais como voltar atrás. Então, em um dado caso concreto, penso que ele pode prevalecer sim. Não se pode dizer de maneira priorística, sempre, isso não. Mas no caso concreto ele pode prevalecer. Muito obrigado. Em suma, é isso. Pois não. Maria Cláudia Cachapuz. Só para contribuir na questão da ilicitude, na verdade aqui o que se faz é uma remessa da análise do artigo 21 em concreto ao artigo 187 do Código Civil. Na medida em que nós não reconhecemos a possibilidade de uma tutela inibitória para um direito à reserva, um direito à intimidade à vida privada, de alguma forma, independentemente da extensão desse direito, e se isso atinge ou não uma questão de memória, seria analisado em concreto. De toda forma, aqui a remessa é
para o artigo 187 que nós vamos constituir, sim, uma hipótese de ilicitude, mas frente ao caso concreto. E, nessa medida, então, estaríamos evitando um dano futuro, muito embora estaremos constituindo uma ilicitude para o caso concreto. Obrigada. Obrigado. Mais alguma manifestação? Eu só gostaria de suscitar sobre... E a questão das biografias, porque se o direito de esquecimento permite a inibitória, então isso implicaria que a viúva de uma pessoa que vai ser biografada poderia invocar esse direito ao esquecimento, a inibitória, para... Eu confesso que, não obstante as vozes que defendem esse enunciado, o seu conteúdo pode suscitar questões que talvez ainda não estejam maduras para esclarecimento. Muito obrigado. Eu penso que o auditório já está bem esclarecido. Se o senhor quiser fazer uma intervenção. Rapidamente, Sérgio Niemeyer, de São Paulo. Eu temo que esse enunciado seja uma porta aberta para censura, uma censura prévia, que inibe, na verdade, uma discussão do próprio conflito entre o direito de esquecimento e o direito de memória. Então, em função disso, eu sou pela rejeição. Muito obrigado. Vamos, então, à votação. Estamos em votação. Rejeitado por maioria.